de 1 Tessalonicenses, o mais interessante foi o que foi pregado no domingo, sobre a bênção de Deus. E o John, ele falou algo tão interessante, que ele falou sobre que Deus é um Deus que faz aliança para com teu povo. E quando ele faz a aliança para com teu povo, ele ali começa a gerar algo chamado relacionamento. Um relacionamento para com teu povo, um relacionamento para aqueles que têm uma aliança para com Deus. E nos últimos finais desses versículos, Paulo está nos ensinando a como nos relacionar. De um líder para com seus liderados, como aprendemos quarta-feira passada, e de irmãos para com irmãos, uns para com os outros. Então, terminamos falando sobre esses dois fatores de relacionamento. E hoje falaremos sobre os dois fatores restantes. O fator de nós nos relacionarmos com Deus e do líder da igreja pastoral que cuida da igreja para com o seu rebanho, para com seus membros. E ali a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo de número 16. Vamos aqui por partes. O primeiro versículo diz: estejam sempre alegres. Então Paulo está dizendo que para que venhamos estar alegres. E quando agora essa parte do versículo 16 até o versículo 22, iremos falar do relacionamento nosso para com Deus. E do primeiro tópico é alegria. A alegria é contagiante. A verdadeira alegria não é apenas a presença de coisas boas e nem tampouco a ausência de coisas ruins. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Veja que nós não estamos dizendo aqui que a nossa alegria é baseada em coisa. A nossa alegria está baseada em Jesus. A nossa alegria, ela é Cristo. A nossa alegria não é a mesma alegria do que o mundo ele proporciona. Porque o que o mundo nos proporciona, todos os irmãos aqui já passaram por esse mundão. Eu não vivi da mesma maneira que vocês viveram neste mundo. Vocês têm mais experiências para me falarem do que eu falarem para vocês. Mas pelo pouco que eu vejo, o pouco de conhecimento que eu tenho, a alegria do mundo não é a mesma alegria do que de Deus. Porque o mundo, ele nos proporciona uma alegria momentânea, um prazer momentâneo, uma alegria que dura por horas. É uma alegria passageira. E com isso, quando a pessoa larga este mundo e começa a viver uma caminhada com Cristo, ele começa a ver, antes para eu ser alegre eu precisava disso, disso e disso. Hoje eu não preciso ter isso. Tendo Jesus já é o suficiente. Não ser uma pessoa alegre é uma desobediência ao ensino apostólico. Porque Paulo nos ensina o quê? Sejam sempre alegres. Porque a nossa alegria não está derivada de coisas, mas sim derivada de Cristo.
A nossa alegria é Cristo. Tem um texto que está escrito em 1 Pedro, no capítulo de número 1, não sei qual é o versículo, a mídia, se quiser me ajudar. Na Bíblia Viva, diz que agora vocês estão alegres por uma alegria indivisível, que não vem deste mundo, mas ela vem de Deus. Veja que a nossa alegria, ela vem de Deus. Ela é gerada de Deus, ela é gerada de Jesus. A nossa alegria é Jesus. A alegria é a marca do salvo. Só aquele que é salvo, ele tem uma alegria totalmente diferente. É muito interessante quando o mundo ele olha para nós, quando o mundo nosso está desabando, né? Quando o mundo está desabando, aí o mundo chega, os abençoados de Jesus. Nossa, mas o seu mundo está acabando e você está alegre. É porque a nossa alegria é Cristo. A nossa marca registrada é a nossa alegria. Independente da circunstância que passamos. Por quê? Olha o que Salmos 30 nos diz no versículo 5. Salmos de número 30, versículo 5. Diz assim: o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem aonde? Veja, podemos chorar sim, podemos nos entristecer sim, mas a nossa alegria, ela vem ao amanhecer. É o que está escrito no final do versículo, no versículo 5. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Veja que a marca do crente é a alegria. Veja outro, Neemias, capítulo 8, versículo 10. O final do versículo também. Neemias fala assim para o povo: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que Neemias estava dizendo: vocês não precisam ficar tristes. Vocês não precisam ficar entristecidos. Saiba que a alegria do Senhor é aquela que te fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do crente é intracircunstancial. Ou seja, não depende de circunstância para ser alegres. Estar alegre quando tudo está bem, até um ateu consegue. Mas experimentar uma alegria constante, e apesar da circunstância, só um cristão consegue. Essa é a nossa diferença. Então, se queremos ter um relacionamento para com Deus, precisamos entender que precisamos ser pessoas alegres. Precisamos ser pessoas alegres, independente da circunstância. Estar com um sorriso no rosto. Estar sempre alegre, como Paulo nos diz. Agora no versículo de número 17, vamos lá em 1 Tessalonicenses, diz: nunca deixe de orar. Veja que a marca do crente também é voltada à oração. Se queremos ter um relacionamento para com Deus, só conseguimos isso de um modo bem fácil: orar. Conhecer através das suas escrituras e falar com Ele. Eu só consigo conhecer uma pessoa quando eu converso com ela e sei do que ela gosta, do que ela não gosta. A mesma coisa é com Deus.
de conversar, ter relacionamento para com Deus. E a oração nos faz isso, nos faz ter esse relacionamento para com nosso Pai. O termo traduzido por sem cessar não significa fazer continuamente, todos os dias, mas sim voltar a fazer constantemente. Veja que existe diferença das duas frases, das duas palavras, continuamente, todo dia, e constantemente, o tempo todo, contínuo. O cristão não precisa estar confinado a um horário de oração. Ele pode orar a todo tempo e em qualquer lugar. Não existe o lugar certo para a oração, mas existe a maneira certa de orar. É uma coisa que eu falei sobre oração uns tempos atrás, quando eu trouxe a pregação sobre a oração. E muitas das vezes as pessoas falam, nossa, eu estou orando, mas eu não estou recebendo. Foi o que a palavra nos diz. Pede com motivações erradas. E veja que Deus nos deu um exemplo de oração. E essa oração é a oração do Pai Nosso. Então não existe o lugar certo da oração. Existe a maneira certa de se orar. Baseada onde? Na oração do Pai Nosso. Quando chega naquela parte, perdoa as minhas dívidas, como que é? Perdoa? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Quando chega essa parte do perdão, e aí entra no que a gente falou na quarta-feira passada, que o cristão ele tem que ser perdoador. Ele tem que perdoar. Ele tem que aprender a perdoar. Ele tem que praticar o perdão. Por causa do que a gente temos o exemplo de Cristo. Jesus, ele perdoou aqueles que os crucificaram. E Cristo nos ensina a amar e a perdoar. No versículo 18 de 1 Tessalonicenses, sejamos gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O problema maior quando chega nessa parte, sejamos gratos, precisamos ter um coração gratos a Deus em todas as nossas circunstâncias, não somente na bonança, mas também na adversidade. Porque ser grato quando tudo está bem é muito fácil. Ser grato a Deus quando tudo está bem bom, tudo favorável, é muito fácil a gente sermos gratos dessa maneira. O difícil é sermos gratos quando estamos na adversidade. Veja que o deserto não é para nos matar. Se passamos pelo deserto, entenda, o deserto não é para nos matar. O deserto é para nos fazer mais fortes e termos mais experiências. E entender o que Romanos capítulo 8, 28 diz, que diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se queremos ter um relacionamento para com Deus, precisamos ser gratos a Deus e entender que as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas cooperam para o bem.
É entender que tudo o que acontece em nossas vidas está cooperando para o bem. E isso nos conforta. Muitas das vezes, no momento, a gente não consegue entender. Eu sou ser humano, muitas das vezes eu não consigo entender. Naquele momento, naquele exato momento, eu não consigo entender. E fico questionando Deus. Mas quando eu começo a ver a palavra, eu vejo, perdão, Pai, eu sei que tudo coopera para o bem. Então, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo coopera para o nosso bem. Versículo de número 19. Não apaguem o espírito. O problema maior é que os crentes de hoje em dia estão apagando o espírito. O crente não pode apagar a influência do Espírito Santo em sua vida. Por causa que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas hoje as pessoas não querem dar ouvidos para aquilo que o Espírito Santo de Deus diz. Então eles querem apagar o Espírito. Veja que existe três em um, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou apagar o Espírito. Apagamos o fogo quando removemos o combustível. Quando jogamos terra ou tiramos o oxigênio. O fogo precisa ser mantido aceso no altar do nosso coração. Apagamos o fogo quando cedemos ao pecado ou quando deixamos de orar e obedecer à palavra. É uma coisa interessante de a gente parar para analisar. Quando vem aqueles irmãos assim, nossa, hoje o culto foi frio, foi gelado. A pessoa só quer buscar no domingo. A pessoa só quer buscar no domingo. Ela só quer orar no domingo. Ela só quer ler a Bíblia no domingo. Como que ela vai ficar com a chama acesa? Ela só está com aquela brasa assim, meio apagada. Que ainda tem que soprar para ter alguma brasa ainda. O problema dos crentes é que eles não querem ter uma vida constante de oração, constante de leitura bíblica. Eles só querem ter um momento e uma oportunidade. Que dia que é o culto? A quarta-feira. Quarta-feira eu leio a Bíblia e oro. Domingo, aí eu leio a Bíblia e oro. Aí eu vou nos Gêmeos. Aí nos Gêmeos a gente só escuta, né? Porque vai que eu falo alguma coisa de errado. E esse é o maior problema dos crentes de hoje em dia. Que eles só querem buscar quando estão aqui dentro dessas quatro paredes. E Deus, Ele quer muito além. Aqui é uma escola. É como eu falo muitas das vezes. Aqui é uma escola, é um lugar onde aprendemos. Para quê? Para estar lá fora e colocarmos em prática. Aqui aprendemos e praticamos lá fora. Veja que muitas das vezes, não sei se já aconteceu com vocês, meus irmãos, mas comigo já aconteceu. Do Johnny pregar no domingo, e durante a semana a pessoa chegar e falar assim, eu estou passando por isso, que foi a mesma coisa que foi pregado no domingo. Aí você vai fazer o quê? Opa, não vou guardar para mim. Eu vou falar também. Então não podemos apagar essa chama. Não podemos apagar essa chama em nós. Precisamos buscar constantemente ao Senhor e não apagar a chama do Espírito. Amém?
Versículo de número 20. Não desprezem as profecias. Aqui é muito interessante de entendermos. O crente não pode desprezar a profecia. Veja, não podemos desprezar a profecia. Não está escrito isso? Não despreze a profecia. Não podemos desprezar. Mas, sempre tem o mais. Também a profecia deve ser para exortar, confortar e edificar. Se alguém chegar com a profecia, receba. E depois você veja. É de exortação? É de me confortar? É para me edificar? Veja lá o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Coríntios 14, 3. Veja, até vocês mesmos, meus irmãos, porque Deus dá o dom para todos, mas precisamos ter esse cuidado. Mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Veja que o dom da profecia tem que fortalecer, animar e confortar. E exortar. Existe profecia e existe a profetada. E é isso que precisamos estar atentos. E só tem atenção a todo este detalhe da profecia aqueles que oram constantemente, aqueles que buscam constantemente e aqueles que leem a Bíblia constantemente. Porque essas pessoas sabem diferenciar. Porque a revelação de Deus está contida nas Escrituras. Ele fala pelas Escrituras. Por isso devemos restaurar a supremacia da palavra e a primazia da pregação na igreja contemporânea. Veja que é a palavra de Deus. Veja que Paulo nos ensina, não despreze a profecia, mas a profecia precisa ter algumas características que é exortar, confortar e edificar. O que está escrito em 1 Coríntios 14, 3. Mas aquele que profetiza tem que fortalecer, animar e confortar. É aquele momento que só está você e Deus fala assim, eu vou falar com você hoje. E usa um servo do Senhor, mediante a revelação das suas Escrituras. Discernimento espiritual, versículo 21. Mas põe à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Veja, não despreza a profecia, mas põe à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Perdão, irmãos, estou melhorando. Glória a Deus. O crivo para o julgamento é a palavra de Deus. Quando falta a igreja, o conhecimento, a igreja é destruída. Veja o que Oséias 4:12 diz. Coloca para mim, por favor, Vi. Oséias 4:12. Olha lá. Pede conselhos a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensato. Prostituíram-se, cometendo adultério com outros deuses e abandonaram o seu Deus.
Veja que aqueles que não têm discernimento, eles correm atrás de coisas que são palpáveis. Aí a gente fala novamente, o povo padece por falta do quê? De conhecimento. O povo padece. Quando os crentes não examinam as escrituras e nem julgam os profetas, heresias perniciosas crescem no meio do rebanho. Veja o quão é importante de termos esse relacionamento com Deus. E se relacionar com Deus é mediante a isso, meus irmãos. É em oração, em busca de conhecimento, de conhecer a Deus. Não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Aqueles que têm relacionamento com Deus, eles fogem do mal. Versículo 22. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Ele não participa de coisas duvidosas, com esquema de corrupção, com leviandades perniciosas. Veja que aqueles que querem ter um relacionamento com Deus e caminham com Deus, eles têm que fugir do mal. Precisam fugir de toda aparência do mal. Eles precisam. Ele não participa, mesmo que isso, aí a gente entra na questão de valores e princípios. Aí a gente começa a olhar o que foi pregado no ano passado sobre valores e princípios. E aqueles que andam com Deus, querem ter esse relacionamento com Deus, eles fogem da aparência do mal, eles fogem da maldade, eles fogem de corrupção, eles fogem de coisas duvidosas. Eles não ficam perto, eles correm. Essa é a característica daqueles que querem andar com Deus. Eles fogem, eles têm discernimento, eles não rejeitam a profecia, eles não apagam o Espírito Santo, eles são gratos, eles têm constante oração e eles são alegres. Agora, a parte final do versículo, a relação da liderança da igreja para com seus membros, com seu rebanho. Isso daqui é mais voltado para o pastor, daqueles que cuidam de uma igreja. Mas vocês que estão aqui vão estar aprendendo como que é a característica também de um pastor para cuidar do seu rebanho. Uma verdadeira liderança, ele ora pelo seu rebanho. Veja que se o pastor não ora pelo seu rebanho, é difícil. O pastor, ele tem que orar, ele tem que... É igual o Johnny, lembra da oração da meia-noite que ele fez aqui? E ele falou recentemente, que ainda tem na caixa de sapato, lá no armário dele, é a oração, orar pelo seu rebanho. Orar pelo que o seu rebanho está precisando. No versículo 25, diz o que aí, meu amigo Benê? O Benê me perdoa, você está sem óculos. Meninas, por favor, me perdoa, meu amigo. Versículo de número 25 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, veja que Paulo, olha o que Paulo está falando. Irmãos, ore por nós. Uma verdadeira liderança, ele pede para orar por ele.
Pois como homem, ele tem as suas limitações. Veja, irmãos, que nós que estamos aqui na frente de um trabalho, não somos Superman, não somos o Gavião Negro, não somos Capitão América. Isso só a Marvel tem. Nós somos seres humanos, dependentes de Deus. E precisamos da oração de vocês. Porque como homens que somos, temos a nossa limitação. Olha o que Efésios 6, 18 e 19 diz. Orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneça atento e seja persistente em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Veja que Paulo fala assim: orem por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Veja, irmãos, o quão é importante vocês estar orando pela vida dos que cuidam desta igreja, que sobem em cima deste altar para trazer a palavra da verdade. Por causa do que? É para isso. Para que possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Para que a gente possa alimentar o rebanho de Cristo com palavras, com comida boa, com comida saudável. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, comida iFood você encontra muito no YouTube. Sabe aquela comida do iFood? É top, né? Se a Elizabeth estivesse aqui, ela fala assim, depois a gente vê o resultado. Veja só, aqueles que comem todo dia. Desculpa, tia Ju. Veja só, aqueles que comem todo dia coisas que não são saudáveis, todo dia. Qual é a consequência final da vida? Gera-se um monte de doença. Porque não comeu o quê? Saudável. A nossa alma não fica fora disso. Quando a gente vai lá, eu não vou para a igreja. Deus quer o meu coração. Eu vou ver lá no YouTube. Calma aí, tem um monte de pregador. Para que eu ir para a igreja? Tem um monte de pregador lá. E vai lá. Tum, tum. Essa pregação é boa. Aí quando começa a alfinetar, não, isso daqui já é da carne, vamos passar para o outro. Não querem ser alimentados. Então, a importância da oração da igreja para aqueles que trazem a palavra da verdade, é para que isso venha acontecer. Para que possamos falar com sabedoria e corajosamente a palavra da verdade. Eu gostei desse versículo que o Johnny colocou aqui, que até coloquei na minha caneca também, que eu tenho lá em casa. Que diz, o que está escrito aqui em 2 Coríntios 2,17. Ao contrário de muitos. Por que ao contrário de muitos? Porque existem pessoas assim. Infelizmente, irmãos. Existem pessoas assim. Ao contrário de muitos. Não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. No versículo de número 26, a liderança estimula a comunhão fraternal. Vamos lá no versículo 26. Cumprimente todos os irmãos com um beijo santo. Gostei muito o que Hernandes Dias Lopes traz para nós. O beijo era usado no mundo antigo como uma forma de cumprimento. Não mudou nos dias de hoje. Continua ainda.
Também o ósculo ou beijo é um gesto de amor e amizade. O ósculo santo define que seu propósito é comunhão fraternal e não desperta outros sentimentos. Paulo está ensinando que o relacionamento entre os crentes deve ser efusivo, sincero e fraternal, de irmãos. Então, a liderança, ela estimula isso nos membros, que venhamos ter comunhão uns com os outros. Que venhamos ter essa comunhão. A liderança precisa se esforçar para instruir a todos igualmente. E aqui é que falha muitos líderes. Porque, versículo de número 27. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. O ensinamento, a forma de instruir o rebanho tem que ser igual a todos. Não pode ser diferente para um e diferente para outros. Tem que ser igual a todos. É aqui que muitos caem. Por que eles caem? Porque vemos que muitas das vezes isso não acontece com alguns. Porque existe alguns membros que têm alguma coisa importante que beneficia a igreja. Não a igreja, a igreja. Para que eu vou chamar a atenção daquele ali? O dízimo dele é tão bom para a igreja. Deixa. Dá nada não. Então a instrução não está sendo igual a todos. Para uns, aí fala, então o pau que bate em Chico, bate em Francisco, não acontece, né? E a instrução tem que ser igual a todos. É uma coisa que eu aprendi com Geraldo e com Johnny. Eles não negociam. Você pode ser o membro mais rico que tem da face da terra. Entrou aqui, pecou. Vem cá, filho, vamos conversar. É assim, assim, assim. Eu vou sair da igreja. Amém? E não existe negociação. Por causa do que? A palavra tem que instruir a todos igualmente. E por último, versículo de número 28 diz o quê? Alguém pode ler para mim? E para terminar, a liderança abençoa o seu povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Então não existe aquele negócio, irmão. Eu vou sair da igreja, o pastor não quer me abençoar porque eu vou sair debaixo de maldição. Irmãos, a liderança é aquela que abençoa. Quer sair, irmão? Vai em paz. Não é aquela que prende. Abençoa. Vai em paz. A impetração da bênção é um gesto glorioso. Quando a liderança espiritual da igreja entende que a bênção que deve sustentar o povo não procede dela mesma, mas vem do alto, vem de Deus. Irmãos, nós estamos aqui para abençoar o povo. E essa é a característica daqueles que lideram a igreja. Paulo finaliza dizendo isso para
aqueles que cuidam de um rebanho de Cristo, que ele ora pelo seu rebanho, ele pede oração para ele estimula a comunhão fraternal, ele instrui igualmente a todo o povo e ele abençoa. Terminamos 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Irmãos, eu só tenho a dizer que a graça de Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Certamente nosso pastor falaria a mesma coisa. A bênção não vem de mim, não vem dele, não vem do Benê, não vem de ninguém, de nenhum de nós. A bênção, ela vem de Deus. E para você ser uma pessoa abençoada, é só você ter um relacionamento com Ele. Como aprendemos. Amém? Pai, graças nós te damos e exaltamos o seu nome. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por todo esse ensinamento que tivemos de 1 Tessalonicenses. Certamente aprendemos muito. Algumas coisas já sabíamos e outras que se tornaram novas para nós. E assim como tenho lido a parábola do semeador, que venhamos ser semeadores no teu reino, para lançar tudo o que aprendemos nessa terra, em pessoas, em nome de Jesus. Que venhamos ser as pessoas que tenham relacionamento para contigo. E queremos ser uma igreja que ora por aqueles que nos instruem em tua palavra. Que o Senhor venha capacitar a vida do Johnny a cada dia, Senhor, para instruir a tua igreja, o teu povo, com a tua graça e bondade. Sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Que o Senhor Jesus venha usá-lo com poder, graça e ousadia a cada vez que subir em cima deste altar e ministrar ao teu povo, seja aqui ou seja no particular com o seu rebanho. Que o Senhor venha levar a cada irmão meu em paz e em segurança. E venha derramar o descanso do justo sobre a vida de cada um deles. Assim te peço, te agradeço, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.